nessa manhã com vocês sobre um assunto bem difícil, muito pouco entendido. Se você fosse perguntar para as pessoas, inclusive para muitos pastores, eles não saberiam te responder. Mas eu vou falar esse assunto difícil de uma maneira tão clara que no nome de Jesus você vai sair daqui sabendo e a tua mente clara. Você vai ter revelação hoje sobre esse assunto, amém? Então faça assim comigo, põe a tua mão na tua cabeça e diga: Senhor Jesus, eu te agradeço, porque tu és cabeça da igreja e eu sou a igreja. Agora, Senhor, purifica minha mente. Senhor, em nome de Jesus, limpa minha mente com o sangue teu derramado no Calvário. Senhor, deixa minha mente alerta, rápida para entender, para que a palavra, Senhor, possa entrar na minha mente, que é a minha alma, e cair no meu espírito, que é onde o Senhor habita, e possa edificar no espírito a minha vida, em nome de Jesus. Abram as Bíblias em Mateus capítulo 25. Nós vamos estudar a parábola das 10 virgens, muito conhecida. A parábola das 10 virgens está num contexto em que os discípulos fizeram uma pergunta para Jesus. Mateus capítulo 25, do 1 ao 10. Os discípulos estavam em Jerusalém, olhando o templo, e eles disseram: olha que grandes pedras tem esse templo, como é forte, como é indestrutível esse templo, em outras palavras. E aí, Jesus disse: vocês estão vendo isso tudo? Não vai ficar pedra sobre pedra sem que tudo seja destruído. Aí o discípulo: o que é isso? Vão destruir a casa de Deus. Aquele era um templo simbolizando a pessoa de Jesus. Presta atenção. O templo do Velho Testamento era um símbolo da pessoa de Jesus, um símbolo do céu também. Tudo no templo, no Velho Testamento, falava da pessoa de Jesus. E quando Jesus veio, aquilo que era uma figura dele, que era o templo, não tinha problema ser destruído. Porque o próprio Jesus, que era a figura daquele templo, que você também de alguma forma é uma figura, porque você é templo de Deus, não tinha problema que fosse destruído. Deus não estava nem aí com a destruição. Tem gente que ainda acha que vai ser reconstruído. Se reconstruírem, problema deles. Mas que Jesus já veio e que nós não precisamos mais daquilo, não precisamos, porque aquilo que era figura já se cumpriu em Jesus. Mas aí os discípulos vão para o Monte das Oliveiras, no capítulo 24, e eles fazem 3 perguntas para Jesus: Senhor, quando que vai se suceder isso? Quando vão destruir o templo? E eles perguntam: quais serão os sinais do final dos tempos e quais serão os sinais da tua vinda? E Jesus então começa a responder essas perguntas no capítulo 24. E o capítulo 25 é uma sequência disso, Jesus respondendo. Então ele começa a dizer como é que você tem que estar quando Jesus voltar. É isso que o capítulo 25, a parábola das 10 virgens, quer dizer. Como é que você tem que ser encontrado quando Jesus voltar. E a parábola das 10 virgens vai mais ou menos assim. Olha aí na tela, se você não trouxe sua Bíblia. Então, o reino dos céus, ele ainda está falando. Então, quer dizer, ele estava dizendo alguma coisa antes, e agora ele vai concluir. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas, ou em algumas Bíblias diz nécias, tolas. E 5 eram prudentes. Ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E tardando o noivo estava vindo para encontrar com elas, ia ser o casamento. Isso quer dizer a volta de Jesus. Jesus está vindo por você. Vai ser o dia em que o noivo encontra com a noiva, que sou eu, é você. E tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Mas à meia-noite, quando ninguém esperava, ouviu-se um grito: eis o noivo,
sair ao seu encontro. Você tem que ir ao encontro do noivo. E então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, porque a lâmpada tinha ficado queimando. Então, o que aconteceu? As que tinham óleo, botaram mais óleo para poder ir com a sua lâmpada acesa e encontrar o noivo. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. As insensatas não tinham levado azeite. E eles disseram: dá-nos. Mas as prudentes responderam: olha, nós não podemos dar. Ainda que a gente quisesse, não poderia. E elas disseram: não podemos dar. Não, pois de certo não chegaria para nós e para vocês. Não ia ser suficiente para nós e para vocês. Então, faz o seguinte: vão aonde vendem um azeite e comprem para vocês. E aí? E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. O noivo chegou quando elas estavam indo, tentando providenciar o azeite. Chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com eles para as bodas e se fechou a porta. Diga comigo. E a porta se fechou. Aí vai lá. E depois vieram as outras. Chegaram tarde, a porta já tinha fechado. E disseram as outras virgens: Senhor, abre-nos a porta. Vai para frente. Ele respondeu: em verdade, eu vos digo, não vos conheço. Não vos conheço. Amém? Agora olha só, essa é uma parábola tremenda e nós estamos falando dentro da série sobre consagração, um ponto específico da consagração, que é as obras pelas quais nós fomos preparadas, ou que Deus preparou para nós. Nós temos que nos consagrar para as obras de Deus, as obras que Deus preparou para que eu e você fizesse. Ok? Então presta atenção no que eu escrevi na introdução do nosso boletim. Eu disse assim: as obras de Deus a que nos referimos nesse estudo estão relacionadas com a salvação. Diga assim: essas obras que vamos falar hoje estão relacionadas com a salvação. Agora presta atenção. Você não é salvo por obras, porque você é salvo pela graça. Se você fosse salvo pelas tuas obras, fala para mim, para que Jesus teria morrido por você? Não precisava. Então você é salvo pelo sacrifício de Jesus, que morreu de graça por você. Graça é um favor imerecido. Ele morreu por você quando você não merecia. E Ele ofereceu essa salvação de graça para você. Então você não é salvo por obras, é salvo pela graça. Mas tem um negócio: essa salvação que Deus oferece para você, para que ela fique sendo tua, você tem que tomar posse dela. Diga: Jesus morreu para a salvação de todo mundo, mas só será salvo quem receber, quem tomar posse dessa salvação. E essa obra de tomar posse dessa salvação é que eu vou falar com você hoje. Essa é a obra que você tem que fazer para tomar posse da salvação. Não é uma obra que você vai fazer para ser salvo, porque você vai ser salvo pela obra que Jesus fez. Senão, você poderia dizer: não, eu trabalhei, eu fiz obras e eu sou meu salvador. Jesus não seria o teu salvador, não precisaria. Mas a obra é que você tem que fazer para tomar posse do que Deus te fez. O que te salva é aquilo que você toma posse. Mas para tomar posse, você tem que fazer alguma coisa. E sobre essa obra que eu quero falar. Ok? E ela é necessária. Veja bem, João 3,16, nós sabemos de cor esse versículo. Ele diz assim: porque Deus amou o mundo. Sabe o que Deus está querendo dizer quando Ele diz que Ele amou o mundo? Não ficou pessoa nenhuma de fora do amor dEle. Nenhuma. O Judas que traiu Ele? Sim. Ele amou o mundo, porque Deus de tal maneira é a intensidade
do amor de Deus, de tal maneira amou o mundo, que deu seu Filho unigênito. O mundo, aí esse texto está falando da intensidade do amor de Deus e da extensão. Então presta atenção, se você nunca tinha pensado, pensa agora comigo. Você sabia que todo mundo que está lá no inferno hoje, porque já tem muita gente, sabia que todo mundo que está lá hoje foi amado por Jesus? Sabia que todo mundo que está lá hoje, Jesus morreu por eles? Por que que eles estão lá? Sabe por quê? Porque eles não tomaram posse da salvação que Jesus ofereceu. Eles não tomaram posse da salvação. Ok? Então a salvação, você precisa tomar posse. Não adianta você saber que Jesus já morreu por você, porque Ele já fez isso, e Ele fez pelo mundo inteiro. Deus amou o mundo inteiro, e Jesus morreu por todos, mas você tem que tomar posse. E aí o versículo do João 3,16 segue dizendo, começa assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Essa é a intensidade do amor. Você amaria tanto assim alguém? Eu não, nem você. Só Deus pode amar assim, dar o seu único Filho. E aí vem a segunda parte, que é a obra que eu vou falar hoje com você. Para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É a obra da fé de tomar posse da salvação. Porque veja só, Efésios capítulo 2, põe lá para mim, Jimmy, please. Efésios capítulo 2, versículo 9 e 10. Olha aí na tela ou na sua Bíblia, você está com a sua Bíblia. É bom manejar a Bíblia para você ficar esperto nisso, né? Saber manejar, aprender a manejar rápido. Efésios 2, 9 e 10. Ponha primeiro o versículo 8, Jimmy, please. Só para a gente começar. Presta atenção, vamos ler todos juntos. Porque pela graça sois salvos. Outra vez. Porque pela graça... Não, gente, é um negócio tão forte. Isso quer dizer que a gente tem que ler forte. Vamos lá de novo, forte. Porque pela graça sois salvos. Espera aí. O que é essa graça? Talvez você nunca entendeu o que é essa graça. Deixa eu te dizer agora o que é essa graça. Essa graça é o que Jesus fez por você. Essa graça é a morte de Jesus por você, que não merecia. Se alguém aqui está pensando que merecia, está enganado. Não merecia. Não merecia. Aí tem gente que diz assim: ai, Senhor, eu não mereço. Deus diz: claro que não merece. Eu sei que você não merece. Por isso eu dei meu filho para morrer por você, por amor. Porque você não merece. Então, porque pela graça sois salvos. Essa graça, a expressão da graça é a pessoa do Filho Jesus. É a morte dele na cruz por você, para satisfazer a justiça. Deus é 100% justo. A nossa justiça, a Bíblia diz, é como os mods que as mulheres usam. Lá na Bíblia diz trapo de imundície, não tinha mods naquele tempo. Então essa é a palavra para mods na Bíblia. A Bíblia diz que a nossa justiça é como trapo de imundície. É isso que está querendo dizer, em palavras simples. Quer dizer, não serve para nada. Agora imagine um Deus 100% entrar em contato com você, com essa justiça. Igual mods, usado, claro, não novo. Já pensou? Terrível. Você não teria chance. Quem teria chance? Eu não teria, nem você. Então sabe o que acontece? Deus enviou seu Filho para morrer por você, por mim mesmo, para satisfazer a justiça de Deus, que eu e você não poderíamos satisfazer. Então Ele morreu e satisfez a justiça de Deus, e isso se chama graça, porque eu não pude fazer nada por isso. Agora leia comigo de novo. Porque, alto, porque pela graça sois salvos, vírgula, não terminou aí? Por meio da fé. Diga, eu sou salvo pela graça. Mas a maneira pela qual eu tomo posse é pela fé. Agora presta atenção. Entenda essa parte se você conseguir. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Todo mundo junto. E isto não vem de vós, é dom de Deus. O que quer dizer? Que não vem de você, nem
a graça, e não vem de você nem a fé. Pastor, mas se não vem de mim nem a fé, não sou eu que tenho que crer? Sim, mas veja alguns versículos que eu quero examinar com você hoje. Presta atenção nisso. Primeiro versículo, Judas, é o último livro antes do Apocalipse, ok? Se você não sabe, vá no fim, que é o Apocalipse, e volta a 1, ok? Aí você chega em Judas. Só tem um capítulo, é Judas 1:3. Esse Judas aqui não era o traidor, ele era o irmão de Jesus. Abre um parênteses. Você sabia que Jesus teve irmãos e irmãs? Judas, esse Judas aqui, era um deles, irmão de Jesus. Amém? Se você não sabe, a lista está lá nos evangelhos. Tem uma lista dos irmãos de Jesus com o nome deles. Está lá nos evangelhos. A gente não sabe, a gente nunca leu. Porque Maria, quando ficou grávida de Jesus, era virgem, a gente pensou que ela estava casada com José de brincadeirinha, só para encobertar a gravidez dela, que foi do Espírito Santo. Não, ela estava casada de verdade, e perante Deus isso é santo. E depois que Jesus nasceu, ele foi gerado quando ela era virgem. Maria e José tiveram outros filhos, e esse foi um deles. O outro se chama Tiago. Ok? E eles foram discípulos de Jesus depois. Aleluia! Então veja o versículo 3. Diz assim: amados, enquanto eu empregava toda a diligência para escrever-vos acerca da salvação que nos é comum. Ele está falando o quê? Salvação. Diga assim: Judas está falando da salvação. E é disso que nós estamos falando. Da salvação que nos é comum. Senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos, agora leiam todos junto comigo, a pelejar pela fé que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. Sabe por que você tem fé? Porque foi entregue fé para você. Não, mas peraí, então Deus entregou a fé só para os santos? Eu estou falando todas essas perguntas e traduzindo em palavras muito simples, mas essa é uma confusão teológica no meio dos mestres da Bíblia muito grande, porque tem calvinista e tem arminiano. Você não precisa nem saber disso, você só precisa saber a verdade. Mas tem calvinista que diz que Deus escolheu, salvou você, e se você não quiser, ou você vem por amor ou vem pela dor. Não é bem assim, porque você tem responsabilidade. E é claro, eu sou calvinista, mas não um calvinista desse tipo, mórbido. Eu sou, porque tudo começa em Deus. Se Deus não me escolhesse, se Deus não desse a fé, agora o negócio é o seguinte, é que Ele escolheu todo mundo. A Bíblia diz, a vontade de Deus é que nenhum se perca. Você acha que Deus é aquele velhinho assim, tanta idade, né? Deus sempre existiu, nunca teve começo, então Ele é bem velho, né? A gente não pode nem imaginar quanto Ele é velho. Então, de tão velho, Ele já está meio esclerosado. Ele falou, sabe de uma coisa? Eu vou criar um negócio chamado ser humano. E aí eu vou fazer uns para ir para o inferno, e vou fazer outros para ir para o céu. Isso é um velhinho esclerosado. Para que vai criar para ir para o inferno? Só se for esclerosado. A Bíblia diz, a vontade de Deus é que nenhum se perca. E a Bíblia diz, João 3,16, que a gente sabe de cor, Deus amou o mundo. E quando diz o mundo, quer dizer todas as pessoas, desde a primeira que existiu, começando com Adão e Eva, até a última que vai existir. Ok? Para que todos os que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você tem que crer. Agora veja que palhaçada seria se alguém dissesse para você, você tem que crer. Dissesse para você assim, ó, aqui, essa Bíblia é um pacote, e aqui dentro tem uma ordem de pagamento à vista para você, um cheque comprado, e esse cheque é $100 milhões. É para você. Já foi comprado, inclusive está o seu nome, porque é assim que Jesus morreu para as pessoas, pôs o nome delas. Inclusive tem seu nome. Agora é o seguinte, você não pode levantar do banco para pegar isso. Você tem que fazer o seguinte, você tem que arrumar um jeito, sem usar nenhum instrumento, nenhuma vara, nem nada,
sentado no banco, do jeito que você está, sem nenhum instrumento, sem nada, pegar esse cheque. Você vai dizer, não, está brincando comigo. Se eu pudesse usar um negócio comprido, se eu pudesse mandar alguém pegar, não, você não pode fazer nada, ninguém pode fazer por você. Aí eu estava verdadeiramente te dando o cheque? Se eu te der o cheque e não te der a opção para pegar? Não. Então, tem gente que pensa que Deus é maluco. Ele deu a salvação, mas não deu o jeito para as pessoas pegarem a salvação. Então, quando a Bíblia diz assim, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para todo que nele crê, Deus deu fé para todo mundo. Alguns escolhem não crer. Mas Deus deu aquela fé necessária para a salvação para todo mundo. E amou todo mundo. Se você continuar do João 3,16, o 17 e 18, você vai ver que ali vai falar que as pessoas não creram, não quiseram usar a fé. Porque a fé não está em você de maneira natural, é dada por Deus. E essa é a fé que eu estou falando que você tem que ter para a salvação. Essa é a obra da salvação. A tua obra se chama fé. Você tem que ter fé para pegar o que Deus te deu. Ai, pastor, mas eu não tenho fé. Conversa mole, Jesus já te deu. Você está querendo dizer, em outras palavras, eu não quero fazer nada. Aí, outro papo. Muita gente que vem para mim e diz, pastor, eu estou sem fé. O que ela está dizendo, na verdade, é, não estou disposto a fazer alguma coisa. É isso que está dizendo. Porque fé foi dada, você já tem. Graça foi dada, fé foi dada. A fé é repartida aos santos. Mas para você não ficar confuso, vai em Filipenses capítulo 2, versículo 13. Por favor, Jimmy. Presta atenção aí, para você não ficar confuso no que eu estou falando. Porque eu estou falando dessa fé. Porque tem gente que está pensando que é salvo porque Jesus morreu. Olha, se só Jesus morresse já salvaria todo mundo, se você não precisasse tomar posse da salvação, então não tinha inferno. Todo mundo estava salvo porque Jesus morreu por todo mundo. Verdade ou não? Claro, já estaria salvo. Mas tem a parte que você tem que fazer uma obra, se chama fé, e que foi Deus que te deu essa fé. Vamos lá? Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses, está antes de Colossenses, antes de Tessalonicenses, ok, todo mundo junto? Vamos lá? Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer, segundo o efetuar, segundo a sua boa vontade. Isso é fé, é Deus que opera em você a fé é o querer. Agora, você sabia que Deus pode operar o querer em você? Mover em você? Gente, eu não estou julgando ninguém. Olha aqui para mim, ó. Vamos tomar esse negócio sério. Eu não estou julgando ninguém porque eu sei a Bíblia. Com a medida que eu julgar, eu vou ser julgado. Mas existe uma diferença entre julgar e reconhecer o que está acontecendo. Hoje, Deus deu uma palavra aqui na boca da Lília, que essa igreja inteira teria que ter saído de onde vocês estão, do banquinho de vocês, vindo aqui se ajoelhar. Mas teve gente que decidiu ficar no lugar de conforto. Deus falou com você, mas você decidiu ficar lá. Deus operou. Mas quando Deus opera, você tem ainda a liberdade de dizer. Você tem ainda, quando Deus opera em você o querer, ainda você tem a liberdade e a decisão de dizer, não vou levantar, vou ficar aqui. O pastor está dizendo assim, que Jesus foi publicamente na cruz. E o pastor está dizendo assim, quem me confessar diante dos homens, então por isso que eu estou dizendo que você tinha que levantar, eu confesso diante do Pai que está no céu. Quem não me confessar, eu não confesso. Mas eu, assim mesmo, eu decido confessar daqui. Essa é a tua liberdade. É por isso que teu inferno está cheio. Porque está cheio de gente fazendo isso. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Sabe, gente, tem muita gente aqui na igreja agora, aqui mesmo. Eu não estou julgando. No nome de Jesus está amarrado todo julgamento. Isso é experiência pastoral de 30 e tantos anos. Chegando perto dos 40. Experiência pastoral. Que está pensando que é salvo. Porque sabe que Jesus morreu. Porque sabe. Mas de fato nunca tomou posse. De fato não tem as obras da fé
que precisaria ter. Não tem as obras da fé que deveria ter. Entenderam o que eu estou dizendo? Tem gente que não tem as obras da fé. É essa obra da fé que está falando. Gente, hoje o que eu quero fazer com você é tirar de você a tua certeza errada que você tem. Porque se você pensa que você está salvo, mas você não tem essa obra da fé, essa que eu estou dizendo, de receber a salvação, de entregar a tua vida pessoalmente a Jesus, você não está salvo. Porque quem está no inferno, Jesus morreu por eles. E sabe por que estão no inferno? Porque nunca fizeram a obra de receber Jesus. E a obra de receber Jesus não é fácil, mas é possível, porque ela é pela fé e é Deus que opera em vós, tanto o querer como o realizar. Tem uns versículos aqui no livro do Apocalipse, que diz que no fim dos tempos, Deus vai se levantar e vai proclamar o evangelho. Não precisa nem ir no Apocalipse. A história do primeiro mártir cristão, Estevão. Sabe como foi? Ele estava falando de Jesus e o Espírito Santo estava operando segundo a vontade no coração de Estevão, que foi o primeiro que mataram. E sabe o que aconteceu com o povo que estava ouvindo? Estavam sendo convencidos pelo Espírito Santo, Deus efetuando o querer neles. E sabe o que eles fizeram? Diz a Bíblia que eles rangeram os dentes, pegaram pedra e mataram Estevão. Vocês entenderam isso? Você acha que esse pessoal, se não teve outra oportunidade, nós não sabemos, mas Deus sabe. Se esse pessoal não teve outra oportunidade, você acha que eles foram para o céu? Se essa foi a única oportunidade, eles estão no inferno, é parte daqueles que eu estou dizendo, que Jesus morreu por eles e nunca foram para o céu. Então essa fé, é Deus que opera em vós, tanto o querer como o realizar, ok? Essa fé que foi entregue por você, essa fé que Efésios 2,10 fala, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Não é a fé que te salva, é a graça, mas a fé é o meio pelo qual você toma posse da graça. A fé é o meio pelo qual você pega aqui o dinheiro que eu te ofereço, sem que tenha que levantar daí. Fé, é essa fé que eu estou falando. Então agora vamos continuar. Vocês acham que eu expliquei bem para vocês isso? Meu dom é mestre, eu creio que eu explico bem, mas às vezes eu creio que eu expliquei bem. Eu não estou falando das obras depois que você já é cristão. Eu estou falando das obras para você ser salvo, que é a primeira obra que interessa, que é a obra da fé, que é a parábola das 10 virgens, que eu vou contar para vocês já já o que significa. Então veja aí no boletim que eu escrevi. Essas obras, Jimmy, eu estou com um eco aqui atrás, please. Diz assim, são as obras da nossa fé que fazemos em resposta ao oferecimento da graça de Deus. Deus está oferecendo a graça para você. Qual é a tua resposta? Essa obra que é a tua resposta, é disso que nós estamos falando hoje. Você tem que ter uma resposta, uma obra, ok? Veja bem, essas obras são a expressão da nossa fé viva, necessária para a salvação. Porque a graça está ali, mas se não tiver fé para tomar posse, não tem salvação. Minha pergunta para você hoje é essa: como é que está a tua obra para tomar posse da salvação? Saber que a graça está ali, intelectualmente tudo, mas eu quero dizer, você já saiu do seu lugar, já disse, Senhor, eu te aceito hoje como meu único Salvador? Qual foi o dia? Eu entendi isso e eu devo ter aceitado Jesus pelo menos umas 20 vezes, porque eu pensei, não vai fazer mal se aceitar mais uma, e não vai mesmo. Até que eu fiquei convicto que não precisava mais, quando alguém fazia um apelo, eu aceitar, aí parei. Aí já não tinha mais dúvida. Mas enquanto eu tinha alguma dúvida, cada vez que fazia um apelo para receber Jesus, eu ia para frente. Eu falei, é isso que eu quero. Entendeu? Até que se assentou no meu coração. Eu não sei bem quando foi, mas uma dessas vezes eu nasci de novo. E aí não fiz mais. Às vezes na primeira decisão a gente não nasce de novo. Porque às vezes é uma decisão meio emocional, às vezes é uma decisão, não é uma decisão realmente espiritual. Não veio do nosso espírito, veio da nossa alma. Decisão da alma não leva a nascer de novo, é do espírito que leva. Então olha aí, essas obras expressam o nosso novo nascimento. Como é que eu sei que você nasceu de novo? É simples, gente. Jesus contou como é que você pode saber. Pelos frutos
os conhecereis. Então são essas obras que expressam o teu novo nascimento. Você nasceu de novo. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Ele corta. Todo ramo que estando em mim e der fruto, ele limpa, para que produza mais ainda. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, seca, o apanham, lançam fora no fogo e queimam. Agora nós temos duas coisas na parábola. Volta para o Mateus 25. Nós temos dois tipos de virgens na parábola. Nós temos as virgens prudentes, versículo 1, e nós temos as virgens insensatas, as virgens tolas, ok? Vai para o versículo 2. Aí estão os dois tipos, as insensatas e as prudentes. 5 delas. Agora, a grande pergunta: se as insensatas ficaram para fora, porque a porta fechou, por que então a Bíblia diz que elas eram virgens? Já fizeram essa pergunta aí. E fizeram muitos anos atrás, eu não sabia responder. Hoje eu sei. Talvez você não saiba. Sabe por quê? Porque Deus considera o mundo inteiro como virgens. Todas as pessoas do mundo inteiro, em todas as épocas, que Deus amou e que Jesus morreu por eles, Deus as considera as virgens. E há dois tipos de virgens: as prudentes e as nécias. As nécias são as virgens que Jesus morreu por elas, a graça foi oferecida para elas, Deus deu fé, mas elas não quiseram levantar do banquinho. E sabe o que aconteceu? A porta se fechou, eles foram para o inferno. Por isso que chama de virgens. Tem alguém que está com alguma dúvida por que chama de virgem? Todas as 10, inclusive as que ficaram para fora? Por causa daquele tempo da oportunidade. O teu tempo da oportunidade é hoje. O que você vai fazer com ele? Se você não entrar, a porta se fecha e fica para fora. É virgem nécias. Então, virgem nécias são todos os que Jesus morreu por elas, deu a graça e deu a fé para aceitarem. As virgens prudentes são aquelas que armazenaram óleo, que fizeram a decisão por Jesus. Veja o que eu disse aí no nosso estudo. Veja aí, ó. Virgens nécias ou prudentes, no primeiro tópico do nosso estudo. Virgem significa como Deus vê todo mundo. Deus vê todo mundo. Como é que Deus vê todo mundo? Ó, tem os ultracalvinistas, que é o nome deles, que dizem assim: Deus olha para todo mundo e diz: todo mundo perdido. Isso é o ultracalvinismo. Aí Deus olha todo mundo perdido. Deus diz: você, vem para cá. Você, vem para cá. Você, vem para cá. Você. Agora o resto fica aí perdido e vai para o inferno. Como é que você faz isso em relação ao versículo que diz que Deus amou todo mundo? E aí o pessoal lá do ultracalvinismo explica: porque é a eleição, eles não foram eleitos. Então Deus criou para ir para o inferno. Deus não fez isso nunca. Não é vontade de Deus que se perca. Deus não tem isso no coração. Então, é como Deus vê o mundo inteiro. Deus vê o perdido como uma virgem, porque Ele olha o perdido através de Jesus. É como se o Pai, Deus o Pai, pegasse Jesus e colocasse Jesus como óculos dele. E aí Ele via através dos óculos. Se eu colocar um óculos aqui com lente vermelha, eu vou olhar e vou ver tudo avermelhado. Então o óculo de Deus o Pai é Jesus. Ele olha e vê todo mundo através da lente de Jesus. E para Deus, o sacrifício dele e o amor dele e o sacrifício do filho dele foi para todo mundo. Por isso que a Bíblia diz 10 virgens. Ok? Vamos para frente agora. Nécias ou prudentes é o resultado do João 3,16b. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Essa é a primeira parte. Agora vem a conclusão. Para todo que nele crê. Isso é que faz a diferença da virgem nécia e da virgem prudente. A virgem prudente é a que creu. A virgem nécia é a que não creu. Não recebeu Jesus. Tinha tudo para receber. Deus deu a fé.
Deus deu a graça, deixou à disposição e disse, tá, toma, pega. E aí a Virgem falou, sabe de uma coisa? Tem outras coisas para fazer, o óleo eu vou deixar para depois, na última hora eu arrumo óleo, eu empresto de alguém. Não pode ser emprestado. Você tem que trabalhar pelo teu óleo. Essa é a tua obra que eu estou falando. E receber a tua salvação. Então, nécias ou prudentes é o resultado do João 3,16. É os que creem e os que não creem. Ok? Os que arrumam óleo e os que não arrumam óleo. A intenção é que todos entrem no casamento. João 3,17. Por favor, Jimmy. João 3,17. A intenção de Deus é que todos entrem no casamento. Deus não tem vontade que ninguém se perca. Vamos lá. Todos juntos, alto. Vamos lá, importante. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O grande problema é que você tem que crer para ser salvo. E não tem desculpa, porque Deus te deu a fé. Entendeu? Aí está escrito aí, João 3,17. A intenção de Deus é que todos entrem no casamento. Então eu quero que você comece a pensar em você mesmo, como é que você está hoje. Se Jesus viesse hoje, você entrava no casamento? Ou você ia dizer, eu olho. Pablo, poderia me emprestar um pouquinho de óleo? E o Pablo vai dizer, não, se eu emprestar para você, eu fico no escuro. Não pode. Você está na hora de preparar o teu óleo. O teu óleo. E você já vai saber, já sabe o que é o óleo. É o símbolo do Espírito Santo. Você tem que deixar o Espírito Santo trabalhar com você. O que deixa fora do casamento é a atitude da própria pessoa. Agora deixa eu explicar isso para você. Eu fico muito intrigado. Eu não sei se eu fico intrigado porque eu já fiz a minha decisão, mas eu fico muito intrigado. Como é que Deus pode oferecer? Deus pode dar o filho para morrer por alguém, oferecer isso de graça para a pessoa. Você não tem que fazer nada, você tem que crer. Deus dá a fé para a pessoa crer, e a pessoa ranger os dentes e atirar pedra no Estevão. Matar, primeiro mártir. Eu fico intrigado. Sabe por quê? Porque o inferno é a escolha da própria pessoa. O lugar de choro e ranger de dentes é a escolha da própria pessoa. Uma vez, eu me lembro logo que eu me converti. Tinha uma pessoa que eu estava tentando evangelizar, porque eu tentei evangelizar todos os meus amigos logo que me converti. Ela falou assim, João, tem algum negócio errado aí na sua conversa? Eu falei, tem, é. Ele falou assim, você está falando aí do amor de Deus. Se Deus fosse amor, não tinha inferno. E eu não soube responder naquele tempo. Eu era novo na fé, não sabia a resposta. Porque sabe por que tem inferno? Para aqueles que decidem ir para lá. Porque a Bíblia diz que Deus não criou o inferno para os homens. O inferno foi criado para o diabo e os seus anjos. Ele não criou, Deus não criou o inferno para o homem. God didn't create the hell for the human. Ele criou o inferno para o diabo e para os seus anjos. O homem que vai para lá, a mulher que vai para lá, vai porque decide ir. Porque decide dizer não para a graça de Deus, e porque a fé é operando no coração. Gente, eu estou sentindo no coração de ler o texto para vocês. Porque esse texto quebranta o meu coração cada vez que eu leio. O texto de Atos. Está lá em Atos. Onde é que está o Atos? Primeiro Marte 6. Ok? Capítulo 6. Versículo. Não, capítulo 7. Desculpa, capítulo 7. Ok? Está no versículo. Ele vai falando de tudo. Ok? 49 em diante. Vamos começar. 48.
Atos 6, 48, Jimmy. Vamos começar aí para pegar a moral da história, ok? Atos 6, 48. Capítulo 6, versículo 48. É um capítulo bem grande. Então é 7. Amém, é 7, porque eu estou no 48. Atos 7, 48. Vamos lá? E se você quiser tomar ceia agora, como símbolo de que você está entregando a tua vida para Jesus, você está com liberdade de entrar ali e tomar, porque a coisa é séria. Veja bem o que diz. Estevão, o primeiro mártir, e ele era um diácono. Estamos precisando de diácono na igreja aqui. O primeiro mártir cristão foi um diácono, cheio do Espírito Santo. Mas o Altíssimo, Estevão está falando, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Por isso que Jesus disse que ia ser destruído aquele templo. Como diz o profeta, vai para frente. O céu é o meu trono, a terra o escabelo dos meus pés. Que casa edificarei, diz o Senhor, ou qual o lugar será do meu repouso? E a resposta é você. Você é o lugar do repouso de Deus. Vamos lá. Não fez porventura a minha mão todas essas coisas? Para frente, Jimmy. Homens de dura cerviz, de pescoço duro, de queixo duro. É isso que quer dizer dura cerviz. Incircunciso de coração e de ouvido. Vós sempre, agora leia comigo, resistis ao Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem para dar fé, quando o Espírito Santo vem para trazer a graça, ele está dizendo, vocês resistem. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, como fizeram vossos pais, assim também vós. Próximo versículo. Vai lá. Qual dos profetas não perseguiram os vossos pais, até mataram os que diante anunciaram a vinda do justo, do qual agora vós vos tornastes traidores e homicidas? Camarada de boca dura esse tal de Estevão. Não, foi esse pessoal que estava ouvindo o Estevão falar, que tinha gritado, quando Pilatos perguntou, que faremos de Jesus? Solta Jesus também, junto com Barrabás. Ele disse, não, solta Jesus, crucifica, crucifica. É isso que ele está falando. Vós que recebestes a lei por ordenação antigos e não as guardastes. Vai para frente. Ouvindo isto, vamos todo mundo junto, esse é o texto que eu queria. Ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações, rangiam os dentes contra Estevão. Se você ficar cheio do Espírito Santo e falar de Jesus para alguém, ou ele recebe ou te mata. Porque foi isso que aconteceu com Estevão. Eu necessito mais do Espírito Santo. Ninguém me matou até agora. Ouvindo eles, isso se enfureciam. O próximo versículo. Mas ele, vamos lá, gente. Mas ele, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Para frente. Próximo. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Aí foi demais. Veja o que aconteceu aí. Então eles gritaram com grande voz. Fizeram o quê? Sabe por quê? Porque o Espírito Santo estava tão forte convencendo eles para receberem Jesus e para receberem a graça. O que eles fizeram? Taparam os ouvidos. Agora me diga, escolheram ir para o inferno ou não? Claramente. Taparam os ouvidos e se arremeteram unânimes contra ele, que é de todo mundo junto. Próximo. E lançando-o fora da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas puseram as suas vestes aos pés de um mancebo, um jovem, chamado Saulo. E ele consentia. Ele foi culpado da morte do Estevão. E Jesus o perdoou. Porque depois, quando o Espírito Santo trabalhou com ele, ele recebeu Jesus. Mas tem um problema. A Bíblia diz assim: se hoje ouvires a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Porque você não sabe se vai ter outra chance amanhã. A chance é agora. Está escrito lá em Hebreus isso. Então, que deixa fora do casamento a própria pessoa. 2.2 do nosso texto. Vamos lá? Consagração é levar a lâmpada, que é o próprio Jesus, a vida de Jesus. Veja, gente,
Jesus enviou o Espírito Santo para você recebê-lo, para morar em você. Porque Jesus é Deus, olha aqui para mim, todo mundo olhando. Porque Jesus é Deus, Ele pode morar em você, mas ao mesmo tempo pode estar fora de você. Porque Ele é Deus, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onipresente, porque Ele é Deus. Então, a hora que Jesus voltar, você vai indo para encontrar Jesus. E sabe, Jesus, Ele diz, eu sou a luz do mundo. Depois Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Você é a candeia. A candeia é o próprio Jesus, mas você também. Quando você recebe Jesus, você se torna a luz. Porque a luz, que é Jesus, está em você. Então, quando Jesus voltar, vamos dizer que Jesus volta agora aqui, ali no meio. Você vai sair para encontrar Jesus. Mas tem um problema esse encontro, sabe qual que é? Você não pode ir no escuro. Se você não tiver a luz em você, que é produzida pelo Espírito Santo, que gera em você a vida de Jesus, que é a luz, você não pode ir para o encontro. Você tem que tentar sair e buscar óleo, Espírito Santo. Você tem que tentar. Mas na vinda de Jesus, você tem que estar pronta para ela. Você tem que se separar agora. Porque quando Ele vier, se você tiver a luz, você vai entrando. Mas no escuro não pode. Porque Deus é trevas. E alguém que está em trevas, aliás, Deus é luz. E alguém que está em trevas, Deus é luz. E alguém que está em trevas não pode ficar na luz. Não tem como. Não tem. A luz e as trevas são incompatíveis. E Ele é luz. Então, por isso que quando você vai chegando, você tem que ir levando a sua lâmpada. Isto é, você tem que ir levando Jesus em você, para o encontro do próprio Jesus. E você vai levando a lâmpada. A luz, versículo 1 do João 4, diz que Ele é a luz que ilumina todo mundo, inclusive as virgens nécias. Mas a lâmpada, sabe do que a lâmpada necessita? De óleo. Nós estávamos lá na minha casa e a gente tinha aqueles negócios para espantar o mosquito, né, que você põe lá assim para fazer uma fumacinha. Aquilo precisa de óleo para produzir luz. Sabe, a luz é a vida de Jesus. Mas sabe quem que produz a vida de Jesus em você? O óleo. O óleo que queima, o Espírito Santo produz a vida de Jesus em você. Então, se Jesus não voltar, na volta de Jesus, quando Ele estiver aqui voltando, você não estiver preparado com óleo, se não tiver o Espírito Santo, danou. Porque vai ter que sair procurar e quando voltar a porta já se fechou. Ponto 3, para a gente terminar. A consagração é levar a lâmpada, mas a consagração é levar o azeite na caminhada. Aquelas virgens nécias estavam caminhando com a lâmpada delas e tal, estavam caminhando à luz da morte, da ressurreição de Jesus, à luz da fé que tinha dado, mas sabe de uma coisa? Não tinham de fato recebido a Jesus. Tem muita gente hoje que está na igreja que sabe que Jesus é o Salvador. Gente, não é saber que Jesus é o Salvador que te salva, porque os que estão no inferno sabem que Jesus é o Salvador. O que te salva é ter Jesus como teu Salvador. Aqui está a minha pergunta: Jesus é o teu Salvador? Você vai dizer, Jesus é o meu Salvador. Não estou julgando. As tuas obras dizem isso? Porque como é que eu conheço a árvore? As tuas obras dizem isso. O que você faz prova que Jesus é teu Salvador? Você tem óleo? É o Espírito Santo que produz essa luz em você? Como é que é? Careful. Não basta saber que Jesus é o Salvador. Ele tem que ser o meu Salvador. E a vida dele tem que ser a minha vida. E já não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E o viver que hoje tenho, vivo pela fé naquele que a si mesmo se entregou por mim. Tá bom? É assim. Então, você tem a consagração. Nós estamos falando do ponto, as obras da consagração. Essa é uma obra da consagração. É você levar azeite com você. Azeite quando levanta da cama. Azeite quando está
tomando café, azeite quando está dirigindo. Tem gente que deixa o azeite em casa quando está dirigindo. Porque é só palavrão no trânsito, xingo, tá lá. No trabalho, azeite quando vai no trabalho. Azeite quando volta para casa. Azeite antes de dormir. Azeite todo o tempo. Porque Jesus não é algo que você pode pôr e tirar. É azeite todo o tempo. Ok? All the time. All the time. O azeite é o Espírito Santo, que queimado produz a luz que é a vida de Jesus. O encontro com o noivo requer mais do que uma capacidade humana. Não adianta você ter a lâmpada, requer mais do que uma capacidade humana. Por que requer? Porque requer Deus dar graça para você e requer Deus providenciar fé para que você creia. E Ele providenciou. Ok? O encontro só pode ser um encontro de luz. Como é que você está? Como é que está o teu azeite? Essa é a obra. É uma obra que você tem que fazer. É por isso que os outros textos todos, eles falam disso, quando Jesus diz assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está no céu. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai que está no céu. Isso é uma obra. Obra do azeite. Essa é a obra que faz a diferença entre as 10 virgens. Entendeu? Essa é a obra que faz a diferença. O encontro só pode ser um encontro de luz. Quando Jesus voltar, você está na luz? Você tem a luz? Essa é a pergunta que você tem que responder. O azeite não pode ser repartido de uma pessoa para outra. Cada um tem que ter. Olha, as virgens nécias tinham as vasilhas. O que faltou para elas? O azeite. Não adianta ter a vasilha. Você tem que ter a vasilha cheia do azeite. Porque sabe, o azeite, ou seja, a obra, o Espírito Santo, é uma decisão pessoal entre eu e Deus, entre eu e o Espírito Santo, entre você e o Espírito Santo. Ai, se eu pudesse crer por você, eu creria, e eu teria certeza que você iria para o céu. Mas eu não posso. Só tem uma pessoa que pode arrumar o teu azeite. Sabe quem que é ela? Você. Por isso é que você decide se você vai para o céu ou se vai para o inferno. O que precisava ser feito por causa do amor de Deus e por causa de Deus te dar as condições para receber, Ele já fez. Agora Ele não vai fazer mais. E sabe, como no tempo do Estevão, você vai dizer: pastor, mas eu nunca pus o meu dedo no ouvido. Ok, não pôs o dedo no ouvido, mas sabe o quê? Sentou no banco, entrou nesse e saiu por esse. Mesma coisa que pôr o dedo no ouvido. Pastor, mas eu nunca rangi os dentes. Claro, nunca rangeu o dente, mas ouviu e não fez nada. Essa é a obra. A fé sem obras é morta. Tiago diz: mostra-me a tua fé sem as obras, e eu, com as minhas obras, te mostrarei a minha fé. Porque a fé sem as obras é morta. Tiago diz isso. Entenderam? Então, olha só. Tem que ser um encontro de luz, não pode ser repartido. Ninguém pode fazer nada para salvar você. Ai, pastor, mas que coisa. Será que a minha mãe não pode me ajudar, o meu pai? Tem uns bobos por aí que pensam que os filhos são salvos pela fé do pai. De jeito nenhum. Só tem um salvador, é Jesus. Mas então como é que as criancinhas pequenininhas, elas são salvas? Nós podemos conduzir, como Estevão. Pode atirar pedra em você pode morrer. Mas sabe o quê? Não interessa a idade da criança. Vocês viram aqui a pequenininha hoje, da história do cabelo? Você acha que intelectualmente, na alma dela, eu pergunto para você acha que ela entendeu alguma coisa? Eu te respondo: nada. Mas sabe, ela tem um negócio chamado espírito. E o Espírito Santo trabalha no espírito dela. Lembro da história de João Batista na barriga da mãe dele, quando Maria chegou. Estava chegando Jesus na barriga de Maria, e aqui estava João Batista na barriga de Isabel. E aí Maria fez uma saudação, e Jesus estava lá dentro. Jesus está dentro de você. Quando você fizer uma saudação, nem que esteja na barriga da mãe, vai pular.
por causa de Jesus em você. Como é que aquele bebê pulou? Diz a Bíblia, de alegria. Porque ele tem espírito, e espírito não tem idade. E o Espírito Santo trabalha no espírito. Entendeu? Entendeu o que eu estou falando? É por isso que não pode compartilhar, não tem como ser salvo pela fé do outro. Agora, essa é a coisa. Põe para mim o versículo 12, Jimmy, do Mateus 25. 12. Eu quero terminar com isso. Todo mundo, vamos lá. Não, põe o 11 primeiro para a gente ler e pegar a moral da história. Vamos ficar em pé para ler? Porque depois disso eu quero chamar aqui o pessoal do louvor para frente. E eu quero dizer para você, esse dia de hoje pode significar o inferno para você ou o céu para você. Porque você pode deixar entrar por aqui, sair por aqui, ou pode fazer alguma coisa. E eu quero pedir para você vir aqui na frente e se ajoelhar. Se Jesus não é o teu salvador pessoal, está na hora de ser. Ok? Vamos ler todos juntos. Depois vieram também as outras virgens e disseram: abre, Senhor, a porta. Vamos de novo. Senhor, abre a porta. Ok, próximo versículo. Ele, quem? Jesus. Diga, Jesus, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Espera aí, gente. Será que Jesus conhece você? Claro que conhece, mas não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo: você não me recebeu para ter um envolvimento com você. Eu nunca tive envolvimento com você, por isso eu não te conheço dessa maneira. Eu te conheço porque fui eu que te fiz, mas eu queria te conhecer no meu envolvimento contigo, no teu envolvimento comigo. Você nunca teve envolvimento comigo, então eu não te conheço. Você não me confessou, por isso eu não posso te confessar. Eu queria a tua resposta agora. No nome de Jesus, eu sou o Estevão. Ou atire pedra em mim, ou venha e se ajoelhe aqui na frente. No nome de Jesus. Porque se você não fizer uma decisão, você já está fazendo a decisão. Não tem como ficar em cima do muro. Não decidir por Jesus já é decidir. Pode levantar do seu banco e vir para cá. Nós vamos continuar cantando. Aleluia. Mais Espírito Santo, mais. Começa a falar com Jesus. Começa a falar com Jesus. É você e Jesus. Começa a falar com Ele agora. Começa a falar. Ele ouve a tua voz. Ele está querendo ouvir a tua voz. Começa a falar. Fala com Ele. Diga: sim, Jesus. Eu agora, por essa fé que o Senhor me deu e me fez eu levantar e vim até aqui na frente, eu estou te confessando publicamente perante os homens. Agora, Senhor, a tua palavra é que o Senhor me confessa. Confessa o meu nome, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. E se você já tem, diga assim: Senhor Jesus, eu já tenho o meu nome no livro da vida, mas eu quero mais azeite. Senhor, libera os dons sobre mim. Libera, Senhor. Senhor, o Senhor me constituiu para refletir a tua glória. Diga: eu quero mais. Mais de ti. Senhor, não quero um pouquinho, eu quero a plenitude. Senhor, eu quero manifestar. Libera a minha vida, Senhor. Diga: libera a minha vida. Eu quero manifestar a minha vida na tua presença, Senhor. Pai, o Senhor está vendo aqui a tua igreja, Senhor, de joelhos. Pai, obrigado por essa revelação na palavra, clara como o dia. Obrigado por essa revelação, Senhor. Obrigado, Senhor, porque está tão claro, Senhor, que a nossa decisão, a nossa fé, a nossa obra da fé que o Senhor mesmo deu para nós, fé que veio de Ti, que começou em Ti, porque o Senhor é o autor e o consumador da nossa fé. Senhor, nós estamos aqui de joelhos, Senhor, na Tua presença. Eu estou aqui, Senhor, porque eu quero mais de Ti. Senhor, eu sei que eu não tenho mais, não porque o Senhor não quer dar,
mas porque eu, Senhor, não me posiciono. Senhor, agora no nome de Jesus, eu me posiciono perante Ti, Senhor, de acordo com a Tua palavra, Senhor. Senhor, de acordo com a Tua palavra, Senhor, me designou para ser cheio do Espírito Santo. Eis-me aqui agora, Senhor. Libera sobre a igreja uma unção nova, uma unção de crescimento. Senhor, começa nesse dia, Senhor, uma história nova para a igreja, uma história de obras da fé, Senhor, uma história de serviço real. Senhor, em nome de Jesus, fora todos os problemas da alma, Senhor, que ficam impedindo o azeite de fluir na vida dos Teus filhos. Fora! Senhor, cura a alma deles. Senhor, agora no nome de Jesus eu peço, pela espada do Espírito, que é a Tua palavra, corta toda cadeia agora, em nome de Jesus. Eu digo toda cadeia de incredulidade, de falta de perseverança, Senhor, toda maldição hereditária, toda mentira do diabo, toda obra que foi feita, Senhor, eu digo, está quebrada agora no nome de Jesus. Senhor, levanta essa igreja, Senhor, para ser aquilo que o Senhor quer que seja. Glorifica o Teu nome na igreja, Senhor. Senhor, elas são virgens prudentes. Senhor, eu digo que os Teus filhos e filhas aqui são virgens prudentes. Senhor, o Senhor olhou para elas, deu, Senhor, a graça, providenciou a fé, e agora, Senhor, o Senhor pode completar essa obra, em nome do precioso Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Ei, aleluia. Se levanta para ser quem Deus quer que você seja.